Nós dizemos que uma proposição é logicamente equivalente ou é equivalente a uma outra proposição nos casos em que as tabelas verdade dessas duas proposições são idênticas, ok? Então, dizer que duas proposições são equivalentes ou logicamente equivalentes significa dizer que a tabela verdade das duas proposições são idênticas. A representação da equivalência lógica é dada por essa seta de ponta dupla aqui, essa seta dupla de ponta dupla, ok? Então, a equivalência lógica ela tem algumas propriedades. A primeira delas é que ela é reflexiva. O que significa isso? Significa que toda proposição é equivalente a ela mesma, ok? Uma outra propriedade da equivalência lógica é que ela é simétrica. O que significa dizer que ela é simétrica? Significa dizer que se eu tenho uma proposição P equivalente a Q, isso significa dizer que Q também é equivalente a P. Né? É a questão de simetria matemática mesmo, né, que você já conhece. Por fim, a equivalência lógica ela é transitiva. O que é isso? É a mesma ideia de transitividade que vocês viram em matemática. Ou seja, se eu tenho uma proposição P equivalente a Q e Q é equivalente a R, então eu posso concluir que P é equivalente a R. Essas propriedades são idênticas às propriedades do igual, né, na álgebra. Então, por exemplo, quando a gente estuda matemática, estuda álgebra, a gente sabe que todo número é igual a ele mesmo, ou seja, o igual é reflexivo. Né? Todo número é simétrico. Se x é igual a y, isso quer dizer que y também é igual a x. E o igual também é transitivo. Se x é igual a y e y é igual a z, eu concluo que x é igual a z. Então, assim, a equivalência lógica tem as mesmas propriedades da igualdade na álgebra, ok? Então, o nosso primeiro exemplo de equivalência lógica é que o não P é equivalente a P. E como nós podemos ver isso? Fazendo as tabelas verdade. Então, aqui está a nossa tabela verdade de P. Ó. P pode assumir o valor verdadeiro ou falso. Quando P é verdadeiro, não P é falso. Quando P é falso, não P é verdadeiro. Se eu for negar o não P, então o não P, quando não P é falso, o não P é verdadeiro, e quando P é verdadeiro, o não P é falso. Notem que a tabela verdade de P é exatamente idêntica à tabela verdade de não P. Daí nós podemos dizer que não P é logicamente equivalente a P, ok? Um outro exemplo aqui é que se P, então Q, é equivalente a não P ou Q. Então vamos lá, vamos fazer a nossa tabela verdade aqui para verificar essa equivalência. Na primeira coluna estão os valores de P, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Na segunda coluna os de Q, verdadeiro, falso, como a gente faz sempre, né? Para a gente ter todas as combinações possíveis de verdadeiro e falso entre P e Q. E aí aqui na terceira coluna a gente vai fazer a tabela verdade de se P, então Q. A tabela verdade do condicional, a gente já está cansado de saber, né? Ela só é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Ou seja, ela só vai ser falsa nessa linha aqui onde P é verdadeiro e Q é falso. Nas outras linhas ela é verdadeira. Então, feito a de P, se P então Q, eu vou fazer não P para depois fazer não P e Q. Então, onde P é verdadeiro, não P é falso. Onde P é verdadeiro, não P é falso. Onde P é falso, não P é verdadeiro. Onde P é falso, não P é verdadeiro. Agora, então, eu vou fazer o de não P ou Q, ou seja, eu vou fazer um ou entre a segunda coluna e a quarta coluna. Ok? Então, na primeira linha eu tenho um ou entre verdadeiro ou falso, vai dar verdadeiro. Na segunda linha, falso ou falso, vai dar falso. Na terceira linha, verdadeiro ou verdadeiro, vai dar verdadeiro. Na quarta linha, falso ou verdadeiro, vai dar verdadeiro. Então, notem que a tabela verdade de se P, então, que está aqui, ó, é idêntica à de não P ou que está aqui, ó. É verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Ou seja, isso me permite dizer que se P, então que é logicamente equivalente a não P ou que. E isso, se a gente for pensar logicamente, faz todo sentido. Lembra que nós falamos que o condicional
para ser verdadeiro, o que tem que acontecer? Você tem que ter o P falso, né? Se o antecedente for falso, isso aqui já é verdadeiro. Ou ter o Q verdadeiro. Por quê? Porque se o Q for verdadeiro, independente do valor de P, isso aqui vai ser verdadeiro. Então notem, se a gente tiver P falso ou Q verdadeiro, isso aqui vai ser verdadeiro. Então, se a gente tiver não P ou Q, isso aqui vai ser verdadeiro. Daí, então assim, é intuitivo que se P, então Q, seja logicamente equivalente a não P ou Q. Com a tabela verdade que nós mostramos por A mais B que de fato eles são equivalentes, ok? Então a equivalência lógica significa que as duas proposições têm o mesmo efeito lógico, ou seja, a tabela verdade das duas são idênticas, como a gente conseguiu mostrar neste caso aqui, ok? Então vamos agora falar um pouquinho sobre a relação entre tautologia e equivalência lógica. Vamos lá. Bom, se para duas proposições serem equivalentes, as tabelas verdade das duas têm que ser equivalentes, isso significa dizer que um C somente C entre as duas vai ser uma tautologia. E isso faz todo sentido. Por quê? Vamos lá, vocês lembram que nós falamos que o C somente C, ele vai ser verdade quando os dois lados forem iguais. Então, se eu tenho P, C somente C, Q, ele vai ser verdade quando P for verdadeiro e Q for verdadeiro, ou quando P for falso e o Q for falso, ok? Então, se P e Q são equivalentes, isso significa dizer que as tabelas de verdade deles são iguais. Se as tabelas de verdade deles são iguais, em todas as linhas em que um for verdadeiro, o outro também vai ser, e todas as linhas que um for falso, o outro também vai ser. Ou seja, se eu fizer um se somente C entre os dois, eu vou ter verdadeiro na tabela inteira. Ok? Vamos fazer o teste então. Vamos demonstrar aqui o que eu estou falando. Eu sei que P e não Q é equivalente a não P ou Q. Ok? Então, eu vou fazer a tabela verdade aqui, vou fazer uma tautologia, vou fazer um bicondicional entre os dois e vou mostrar que isso é uma tautologia. Então, para fazer a tabela verdade, a gente faz as colunas P e Q, como a gente está fazendo sempre, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, para a gente ter todas as combinações. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o não Q e o não P, que estão dentro dos parênteses aqui. Então, é só inverter, né? O não P eu vou inverter a coluna de P, vai ser falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, e o não Q, vou inverter a coluna Q, que vai ser falso, falso, verdadeiro. Depois disso, eu vou fazer a minha primeira parte aqui, ó, da minha proposição, que é P e não Q. Então, P e não Q, eu tenho uma conjunção entre a primeira coluna, né, que é o P, e a quarta coluna, que é o não Q. Então, na primeira linha eu tenho a conjunção entre verdadeiro e falso, que vai dar falso. Na segunda, verdadeiro e verdadeiro, que vai dar verdadeiro. Na terceira, falso e falso, que vai dar falso. E a quarta, falso e verdadeiro, que vai dar falso. Agora que eu já tenho essa conjunção, eu vou fazer a tabela verdade dessa disjunção aqui, ó, de não P ou Q. Então, eu vou fazer uma disjunção entre a segunda coluna, que é o Q, e a terceira, que é o não P. Então, na primeira linha eu tenho uma disjunção, né, entre verdadeiro e falso, ou seja, verdadeiro ou falso, que deu verdadeiro. Na segunda, falso ou falso, vai dar falso. Na terceira, verdadeiro ou verdadeiro, vai dar verdadeiro. Na quarta, falso ou verdadeiro, vai dar verdadeiro. Feito isso, agora eu tenho que negar, né, porque o que eu quero é o não P ou Q. Então, na minha sexta coluna aqui, sétima coluna, desculpa, eu vou, na verdade, negar a coluna anterior. Então, onde era verdadeiro vai virar falso, onde era falso vai virar verdadeiro, onde verdadeiro vai virar falso, onde era falso vai virar verdadeiro. Ora, por fim, eu vou fazer, se eu quero provar a equivalência lógica entre essa proposição e essa proposição, basta eu olhar as duas colunas. Ó, tem as duas colunas, ou seja, as tabelas verdade das duas proposições são idênticas. Logo, elas são equivalentes, ok?
O que nós estamos falando nessa teoria aqui é que, se elas são equivalentes, então um bicondicional entre as duas vai ser tautológico. O que quer dizer isso? O bicondicional entre as duas vai ser tudo verdadeiro. Então, o que essa teoria diz é, se eu fizer um C somente C entre a minha coluna de P e não Q com a coluna de não P ou Q, eu vou ter uma tautologia, eu vou ter tudo verdadeiro. O que é fato, né? Por quê? Na primeira linha, eu tenho falso, se somente se falso, vai dar verdadeiro. Na segunda, verdadeiro, se somente se verdadeiro, vai dar verdadeiro. Na terceira, falso, se somente se falso, vai dar verdadeiro. Na quarta, falso, se somente se falso, vai dar verdadeiro. Então, assim, para verificar se duas proposições são equivalentes, basta fazer a tabela verdade e verificar que elas são idênticas, ou seja, as colunas das duas proposições têm os mesmos valores em todas as em linhas equivalentes, né? E o que essa teoria aqui diz é, se elas são equivalentes, então um C somente C entre elas vai ser uma tautologia, vai ser tudo verdadeiro. O que faz sentido, afinal, o C somente C é verdadeiro quando os dois lados são iguais. Se elas são equivalentes, os dois lados vão ser iguais, logo C somente C entre elas vai ser uma tautologia. Beleza? Ok. Dito isso, vamos avaliar agora, vamos dar um tempinho aí na equivalência lógica, e vamos avaliar o que nós chamamos de proposições associadas a um condicional. O que é isso? Quando eu tenho um condicional se P, então Q, eu tenho três condicionais associados a ele. O que se chama de proposição recíproca é a proposição onde eu inverto o antecedente do consequente. Então, a proposição recíproca de se P, então Q é se Q, então P. A proposição contrária é quando eu nego tanto o antecedente quanto o consequente. Então, a proposição contrária a se P, então Q é se não P, então não Q. E, por fim, a proposição contrapositiva é quando eu faço as duas coisas. Eu inverto o antecedente com o consequente e nego os dois. Então, a contrapositiva de se P, então Q é se não Q, então não P. Ok? Então, assim, isso aqui é mais uma questão de nomenclatura, de vocabulário. Então, toda vez que eu falar no condicional recíproco de um outro condicional, eu estou falando em inverter antecedente com consequente. Toda vez que eu falar de proposição contrária ao condicional, eu estou falando de negar o antecedente e negar o consequente. E quando eu estou falando de contrapositiva do condicional, eu estou falando em inverter e negar, ok? Então vamos lá, o que a gente nota aqui? Se eu faço as tabelas verdades do condicional, né? Então aqui eu tenho P e Q, aqui eu tenho se P, então Q, tá aqui a tabela verdade aqui de se P, então Q, né? Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Aqui eu tenho a tabela verdade da recíproca de P, né? Que é se Q, então P, que aí vai dar verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Aqui eu tenho a tabela verdade da contrária de P, que é se não P, então não Q, que vai me dar, olha, se não P, não Q, então eu tenho na primeira linha um condicional entre os dois falsos, né? Porque eu vou inverter os dois aqui e aí eu vou ter verdadeiro. Na segunda linha eu vou ter se falso, então verdadeiro, vai dar verdadeiro. Na terceira eu vou ter se verdadeiro, então falso, que vai dar falso. E na quarta eu vou ter se verdadeiro, então verdadeiro, vai dar verdadeiro. Por fim, aqui eu tenho a tabela verdade da contrapositiva de se P, então Q, né? Que é se não P, então não Q. Na primeira linha, então, eu tenho se falso, então falso, que vai dar verdadeiro. Na segunda linha, se verdadeiro, então falso, vai dar falso. Na quarta linha, se falso, então verdadeiro, vai dar verdadeiro. Na quinta linha, se verdadeiro, então verdadeiro, vai dar verdadeiro. O que a gente nota fazendo essa tabela verdade? A gente nota que a proposição condicional, se P então Q, ele é equivalente à sua contrapositiva. Note, a tabela verdade se P então Q é exatamente idêntica à de se não Q, então não P. Ou seja, o condicional ele é equivalente à sua contrapositiva. Assim como
a recíproca de um condicional, que é o se que, então P, ele é equivalente à contrária deste mesmo condicional, que é o não, se não P, então não que. Ok? Então, a gente nota aí duas equivalências lógicas entre essas proposições associadas a condicionais. E essas equivalências fazem todo o sentido. Vamos trazer aqui um exemplo. Eu gosto sempre de dar esses exemplos associando a proposições em linguagem natural, né? Então vamos supor, esse exemplo clássico que eu uso bastante, vamos supor que P seja a proposição apertar o interruptor e que Q seja a proposição a lâmpada acender. Ora, se P, então Q, eu tenho falando que se eu apertar o interruptor, a lâmpada acende, ok? Porque P é apertar o interruptor, Q é a lâmpada acender. Então, se P, então Q, é como se eu dissesse que se eu apertar o interruptor, a lâmpada acende. Qual seria a contrapositiva disso aqui? A contrapositiva seria não Q, se não Q, então não P. Ou seja, se a lâmpada não acender, né, não Q, então isso significa que eu não apertei o interruptor, ok? A recíproca seria se Q, então P, ou seja, se a lâmpada acende é porque eu apertei o interruptor, né? Se a lâmpada acende, então eu apertei o interruptor. E a contrária é não P, se não P, então não Q, ou seja, se eu não apertei o interruptor, se eu não apertar o interruptor, a lâmpada não acende, ok? Então, dada a o nosso condicional primário aqui, né, que foi se eu apertar o interruptor, a lâmpada acende, eu defini a contrapositiva dele, a recíproca dele, a contrária dele, beleza? O que nós podemos notar? De fato, o meu condicional original é equivalente à contrapositiva dele. Por quê? Note, o original eu estou falando que se eu apertar o interruptor, a lâmpada acende. Isso aqui é equivalente a eu falar o quê? Ó, se a lâmpada não acender, é porque eu não apertei o interruptor. Por quê? Porque se eu apertasse, ela acenderia. Se ela não acendeu, é porque eu não apertei. Notaram a intuitividade dessa equivalência? A gente já mostrou lá na tabela verdade, formalmente, que elas são equivalentes. O que eu estou tentando passar para vocês agora é o quão intuitivo isso é, né? Então, note que se eu falar, se fizer sol, eu vou à praia. Aí você não me viu na praia. Isso significa, então, que não fez sol. Por quê? Porque se tivesse feito, eu estaria na praia. A mesma coisa aqui. Se eu apertar o interruptor, a lâmpada acende. Significa o quê? Se a lâmpada não acendeu, é porque eu não apertei o interruptor. Ok? Então, elas são equivalentes à original com sua contrapositiva. Já a recíproca e a contrária também são equivalentes. O que seria a recíproca? A recíproca seria se a lâmpada acende, então eu apertei o interruptor. Isso é equivalente ao dizer o quê? Ora, se eu não apertei o interruptor, então a lâmpada não acende. Ok? Então notem que o que nós mostramos formalmente faz todo sentido lógico na hora que nós transpomos isso para a linguagem natural. É importante notar também que a original não é equivalente à sua recíproca. O que isso quer dizer? Vamos levar para o nosso exemplo. A gente já mostrou lá na tabela verdade, né? Se eu olhar aqui a tabela verdade, ó, a original não é equivalente à recíproca. Note que a primeira linha é igual, mas a segunda e a terceira são diferentes, na quarta é igual. Então, vamos pensar aqui. A minha proposição original era, se eu apertar o interruptor, a lâmpada acende. A recíproca dela é, se a lâmpada acende, então eu apertei o interruptor. Elas são equivalentes? Não, não são. Na primeira eu estou falando que, se eu apertar, eu tenho certeza que a lâmpada acende. Na segunda, eu estou falando, se a lâmpada acende, eu tenho certeza que eu apertei. Por que elas não são equivalentes? Ora, suponha uma lâmpada que tenha um acendimento por interruptor ou por controle remoto. Então, o fato de eu apertar o interruptor significa que ela vai acender. Ok.
Mas o fato dela acender não significa necessariamente que eu apertei o interruptor. Por quê? Porque tem uma outra forma de acendê-la. Então, elas não são proposições equivalentes. Já se eu colocasse a contrapositiva, que é, olha, se ela não acendeu significa que eu não apertei, isso é equivalente. Por quê? Porque eu tinha na original falado, se eu apertar, vai acender. Ora, não acendeu, eu tenho certeza que eu não apertei. Por quê? Porque se eu tivesse apertado, teria acendido. Então, independente de ter outra forma de acender a lâmpada, se ela não acendeu, eu tenho certeza que eu não apertei o interruptor. Beleza? Então, assim, isso aqui é só para tentar mostrar para vocês o quão intuitivo é a lógica, né? Na verdade, a lógica, volto a afirmar, veio só para tentar sistematizar o raciocínio, sistematizar o pensamento. Então, tudo que a gente fala aqui tem que ter algum sentido, tem que ter alguma intuitividade, e a gente simplesmente mostra meios de sistematizar isso. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre negação conjunta e disjunta de proposições. O que quer dizer quando eu falo, eu tenho uma negação conjunta de duas proposições? Quer dizer que eu tenho uma conjunção das negações. Então, a negação conjunta de P e Q seria não P e não Q. Tá? É só uma questão aqui de nomenclatura. Né? Então, se eu falo, me dê a negação conjunta das proposições P e Q. O que eu estou falando é não P e não Q. Tem um símbolo, né, para a negação conjunta, que é essa setinha aqui para baixo. Esse símbolo é um símbolo muito pouco utilizado, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês, mas para se vocês pegarem alguma literatura, algum livro com esse símbolo, vocês saberem interpretar. Mas é um símbolo muito pouco utilizado. Nós vamos utilizar muito pouco aqui, tá? Eu prefiro que vocês utilizem a representação lógica básica, né, que é usar o não e o e, ao invés de usar esse símbolo, ok? O símbolo está aqui só para que vocês reconheçam caso o encontrem em algum outro lugar. Então, qual que seria a tabela verdade da nossa setinha para baixo? Ou seja, não P e não Q. Ora, se eu tenho P verdadeiro com Q verdadeiro, o não P é falso e o não Q também é falso. Então, um E de duas coisas falsas dá falso. Se eu tenho um P verdadeiro com Q falso, o não P é falso e o não Q é verdadeiro. Se eu tenho um E entre um falso e um verdadeiro, o resultado é falso. Se o P é verdadeiro e o Q é falso, desculpe, se o P é falso e o Q é verdadeiro, o não P é verdadeiro e o não Q é falso. E aí eu tenho um E entre o verdadeiro e um falso, vai dar falso. E, por fim, se os dois são falsos, né, se o P e o Q são falsos, o não P é verdadeiro e o não Q também é verdadeiro, então eu tenho um E de dois verdadeiros que vai dar verdadeiro. Beleza? Uma coisa que é muito importante vocês notarem, a conjunção, a negação conjunta de duas proposições não é equivalente à negação da conjunção. O que eu quero dizer com isso? Não P e não Q não é equivalente a falar não P e Q. Vamos verificar pela tabela verdade? Note que nós temos a tabela verdade, né? Aqui está a coluna P, a coluna Q, a coluna não P eu só neguei, né? A coluna P, só inverti, e a não Q eu só inverti a coluna Q. Se eu faço não P e não Q, eu estou fazendo uma conjunção dessas duas colunas aqui, ó, da terceira com a quarta. Então eu tenho falso e falso dando falso, falso e verdadeiro dando falso, verdadeiro e falso dando falso, verdadeiro e verdadeiro dando verdadeiro. Se eu faço agora, vamos fazer o P e Q para depois negar. P e Q, eu estou fazendo uma conjunção dessa primeira coluna com a segunda. Então eu tenho verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro, verdadeiro e falso vai dar falso, falso e verdadeiro vai dar verdadeiro, falso, falso e verdadeiro vai dar falso, falso, falso vai dar falso. Agora, então eu vou negar. Eu vou fazer o não P e Q. Então eu vou negar essa coluna aqui, ó. Negação de verdadeiro vai dar falso, negação de falso vai dar verdadeiro, de falso vai dar verdadeiro, de falso vai dar verdadeiro. Então notem, não P e não Q foi falso nas três primeiras linhas e verdadeiro na última. Não P e Q foi falso na primeira linha e verdadeiro nas três últimas. Então, eles não são equivalentes. É totalmente diferente eu falar que eu não sou bonito e não sou rico,
de eu falar, não é verdade que eu sou bonito e rico. Na primeira, eu estou falando que eu não sou nenhum dos dois, ou seja, a primeira só é válida para quando as duas características que eu estou falando são falsas, que é o que a tabela verdade nos diz, ok? Então, a afirmativa, eu não sou bonito e eu não sou rico, essa afirmativa como um todo só é verdadeira nos casos em que o fato de eu ser bonito é falso e o fato de eu ser rico é falso, ok? Já a afirmativa não é verdade, que eu seja bonito e rico, ela vai ser verdadeira caso eu não seja bonito ou eu não seja rico. Por quê? Suponha que eu seja bonito, mas não seja rico. Vai ser verdadeiro e falso, vai dar falso, só que eu estou negando aqui, vai dar verdadeiro. Se eu for rico, mas não for bonito, a mesma coisa. Se eu for rico e bonito, vai dar verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. E na hora que eu nego aqui, é que dá falso aqui fora. Ok? Então, são duas coisas diferentes. Você falar não P e não Q, ou falar não P e Q, entre parênteses. Ok? Elas não são equivalentes. A mesma coisa que nós fizemos para conjunção, a gente vai falar da disjunção. Né? Nós podemos falar de negação disjunta de duas proposições. O que é isso? Se eu peço a negação disjunta de P e de Q, eu estou falando em não P ou não Q. A negação disjunta ela é representada por uma setinha para cima. Né? Essas duas setinhas para cima e para baixo, né? Uma é a negação disjunta e a outra é a negação conjunta, são chamados de conectivos de Sheffer. Lembrando, mais uma vez, eu estou falando dos conectivos de Sheffer, mas não vou exigir que vocês usem, pelo contrário, eu prefiro que vocês usem os conectivos tradicionais, que são o não e o e, ou o não e o ou, porque a maior parte das linguagens lógicas elas têm esses conectivos e não contemplam os conectivos de Sheffer, ok? Mas então, analisando aqui a tabela verdade da negação disjunta, se eu tenho os dois verdadeiros, né, a negação disjunta vai ser falsa. Por quê? Porque eu estou falando do não P ou não Q, ok? Então, se P é verdadeiro, o não P é falso. Se o Q é verdadeiro, o não Q é falso. Aí eu tenho falso ou falso, vai dar falso. A negação disjunta de um verdadeiro com um falso vai dar verdadeiro. Por quê? Se o P for verdadeiro, o não P é falso. Se o Q for verdadeiro, o não Q, se o Q for falso, o não Q é verdadeiro. Então eu vou ter um ou entre um falso e um verdadeiro, que vai dar verdadeiro. Quando o P for verdadeiro e o Q for falso, inverte, né? Então o não P vai ser verdadeiro e o Q vai ser falso. Eu vou ter um ou do verdadeiro com falso, que vai dar verdadeiro. E quando os dois forem falsos, eu vou ter um ou de dois verdadeiros, que vai dar verdadeiro. Ok? A mesma observação que eu fiz na conjunção, eu faço aqui na disjunção. Percebam que a negação disjunta não é equivalente à negação da disjunção. Ou seja, não P ou não Q não é equivalente a não P ou Q. Ok? Como que a gente pode ver isso? Fazendo a tabela verdade. O que a gente nota aqui? Ó? Não P ou não Q, ela vai ser falsa quando os dois, quando P e Q for verdade, né? P e Q é verdade, não P é falso e não Q é falso, então falso ou falso vai dar falso. Quando um dos dois for verdadeiro, quando um dos dois for falso, vai negar, vai virar verdadeiro e aí ela vai dar verdadeira. Então a tabela verdade do não P ou não Q é falso na primeira linha e verdadeiro em todas as outras. Já o do não P ou Q, ela vai inverter o P ou Q, né? P ou Q seria verdadeiro nas três primeiras linhas e só falso quando os dois forem falsos. O não P ou Q vai inverter isso, então ela vai ser falsa nas três primeiras linhas e verdadeiro na última. Note que ela não é igual a não P ou não Q. Ou seja, a negação disjunta de duas proposições não é equivalente à negação da disjunção delas. Ok? Bom, pessoal, então assim, sobre essa parte de equivalência lógica, é isso que nós tínhamos para falar. Agora, eu sugiro que vocês leiam o capítulo 6 no livro, que é exatamente isso que ele está abordando. Eu vou disponibilizar no AVA um slide com alguns exercícios resolvidos para vocês olharem, tentarem tirar alguma dúvida. Então, depois de verem esse vídeo, lerem o capítulo 6, olharem os slides resolvidos,
façam o exercício avaliativo e qualquer dúvida me procurem pelo fórum, me mandem mensagem pelo AVA ou ainda pelo WhatsApp. Bons estudos!